E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Caio e vim trazer pela primeira vez um vídeo de leituras do mês. Acho que eu nunca tinha pensado em fazer um vídeo desses, mas conversando com a Paty, a gente achou que seria uma boa ideia trazer isso pra cá pro YouTube. E quando eu fui reunir os livros que eu li em outubro, vi que tinha bastante coisa legal e fiquei ainda mais animado em fazer. E é muito engraçado, né? Porque foi um mês tenso para todo mundo, claro. Mas eu consegui focar bastante nas coisas que eu tinha que fazer pro podcast. E isso me propiciou ter um span de atenção com outras leituras diversas ou releituras que eu já queria fazer, ou que eu fui conversando e foi me dando na telha. E aí, quando eu reuni os livros para fazer esse vídeo aqui, eu fiquei muito contente. Eu não esperava que eu tivesse lido tanta coisa boa, assim, né? Eu nem percebi. E talvez essa seja a melhor métrica possível para situações como essa, né? Então vamos começar, não vamos demorar mais não. Eu falo muito, sou muito prolixo, vocês já devem estar acostumados com isso do podcast. E o primeiro livro é essa belezura aqui, ó, o Samarcanda, do Amin Maalouf, com a tradução da Marília Scalzo, que saiu pela editora Tabla, nossa queridíssima editora Tabla. Cara, a primeira coisa, livrão de capa dura, né, o barulhinho, um projeto gráfico maravilhoso. Minha cor preferida é verde, então esse verde da capa é uma coisa de maluco. Mas olha essa folha de guarda com mapa, mané. Isso aqui é brincadeira, né? Cores primárias, tudo muito vívido, tudo muito bonito. Aí atrás também tem, sacou? No meio do livro, todos os capítulos e livros, né? São divididos por essa folha preta. Dá pra perceber que ele é bem diagramadozinho também. Né? Coisa linda. E esse livro aqui é muito importante por dois motivos, né? O primeiro motivo é um motivo literário, obviamente. Foi uma belíssima leitura em que o Amin Maalouf tenta construir, de alguma forma, o que foi a origem do Rubaiyat nas mãos do Omar Khayyam, que seria essa figura quase que mitológica das literaturas árabes, né? E ele consegue traduzir isso num romance muito pungente, né? Muito vívido, muito bonito, em que a gente consegue ter uma leitura muito imersiva. E aí vem o meu segundo motivo, que essa imersão foi muito potencializada pelo curso que a Tabla deu sobre o livro. E foram 5 aulas gratuitas no YouTube para quem precisa, por questão de hora complementar para a faculdade ou qualquer outro tipo de pós-graduação. Eles entregavam um certificado a partir de uma certa porcentagem de frequência. E, cara, foram 5 aulas com 5 especialistas diferentes para esse livro exclusivamente, o que ajudou muito na ampliação da complexidade, do estilo, do pensamento, né, que é uma forma de viver, de pensar a história, de pensar a poesia, de pensar a literatura diferente da nossa. Então, recomendo demais que vocês busquem no YouTube, eu acho que está disponível lá no canal da Tabla, o curso sobre o Samarcanda, e leiam isso daqui, porque é muito bom de verdade. Aí, eu fui dar uma olhada na livraria, né, que eu gosto muito, e lá eu entrei em contato com isso daqui, ó. Alejandra Pizarnik, O Inferno Musical. E vou trazer o outro aqui também. É assim, é combo. E Extração da Pedra da Loucura. Os dois mais novos lançamentos da coleção de Alejandra Pizarnik, que a editora Relicário está fazendo, com tradução do Davis Diniz. Eu espero que seja Davis Diniz mesmo, tá, gente? Se for Davis, fica o meu desculpa aí antecipado. Ele escreve, né, também alguns textos de apoio, sempre, normalmente os pós-fácios, o que é sempre muito interessante, muito rico.
E no caso de Extração da Pedra da Loucura, vem com uma apresentação da Nina Risse, que também é uma poeta que eu admiro demais, assim, demais. A qualidade de edição, não preciso nem falar, a Relicário capricha muito. É uma capa dura bem durinha, é uma capa dura não, uma capa mole bem durinha. Essas cores, principalmente esse verde, né? Verde é minha cor preferida, gente, não tem como, vocês vão ver isso hoje no vídeo inteiro. Ele é um pouco metalizado, com o nome da Alejandra Pizarnik em alto relevo, tá vendo? Todo bem trabalhadinho. E, bom, em relação a Alejandra Pizarnik, dispensa comentários, eu já falei muito sobre ela no podcast. É uma poeta que ela diverge dos seus pares na época em que escrevia, né, que viveu e escreveu. Então, ela foi contemporânea a Cortázar, a Borges, a Bioy, a Silvina Ocampo, e foi contemporânea a todo o boom latino-americano, mas ela não necessariamente fazia parte desse boom, né? Ela tinha divergências ideológicas e divergências estéticas em relação a esses grupos que se formavam de escritores latino-americanos. Isso sempre ficou muito marcado, porém eu acho que isso só engrandece os dois movimentos, né? O dela mesmo e o do próprio boom latino-americano. E Alejandra Pizarnik é definitivamente uma das minhas poetas favoritas. Ela trata de alguns assuntos, principalmente de solidão, dor, abandono, algum tipo de visão de mundo sobre os sentimentos que a gente idealiza muito, né? Principalmente amizade, amor, carinho, que são muito sugados, muito violentos às vezes também. E a gente tem o Inferno Musical e Extração da Pedra da Loucura, principalmente em Extração da Pedra da Loucura, uma Alejandra Pizarnik muito próxima de algo surrealista, vamos dizer. Eu não sou especialista, apesar de gostar muito, né? Eu não estudo profundamente a poesia da Alejandra Pizarnik, porém eu acho que cabe dizer um pouco surrealista, sim, e o que ajuda também a explicar alguma coisa. E a gente vê e tem sensações muito divergentes em relação a objetos e que ela torna, de certa forma, animados ou dotados de algum sentimento. E ela brinca, ela faz esse jogo como ninguém, um jogo muito fechado, muito hermético, às vezes muito obscuro. Mas é isso. É a experiência de Alejandra Pizarnik, é a sensação ou misto de sensações que você tem com uma poeta desse calibre. Então, leiam Alejandra Pizarnik, principalmente nessas edições da Relicário, que são maravilhosas. São livros inéditos no país, então a gente está lendo essa mulher traduzida com algum atraso, né? Algum atraso gigantesco, como sempre. Porém, está disponível. Belíssimo trabalho da Relicário, belíssimo trabalho do Davis e de toda a equipe de produção desse livro. Depois, esse aqui eu ainda tô lendo, mas é um cara que sempre circula comigo, eu já conheço bastante da obra dele. Vem o 40 Anos de Solidão, outro livro de capa verde, ok? Mas é isso. São leituras cromáticas as minhas. Em 40 Anos de Servidão você tem um compêndio de vários livros de Jorge de Sena, que é um poeta português que escreveu um dos poemas que eu mais gosto na vida, chamado Glória. Em um futuro vídeo eu pretendo falar um pouco mais dele para vocês. É uma edição que veio direto de Portugal. Quem me passou ela foi a Nina, do Alfarrábio Cronópios e Famas, no Instagram, @Alfarrábio Cronópios e Famas. Ela é minha fornecedora oficial de poesia, não tem jeito, sacou? E, cara, os poemas do Jorge de Sena, eles misturam muita coisa, mas são poemas que beiram a um existencialismo quase ideal às vezes, e pra mim essa é a melhor fase dele, sacou? Só que esse livro em particular, poder acompanhá-lo jovem e o amadurecimento dele, é uma experiência muito diferente, e é uma experiência que eu queria passar, sacou?
eu queria levar comigo e acho que foi a melhor decisão possível, assim. Jorge de Sena é um cara que marcou alguns momentos. Repito, Glória é um dos meus poemas favoritos da vida. E esse livro está sendo um bom caminho a seguir com ele. Continuarei seguindo, devo trazer um novo vídeo de leituras do mês, porque eu acho que as coisas não se esgotam, né? Apenas com o fim da leitura. Talvez algumas impressões ainda devam ser ditas aqui, mas é isso. Daí, acompanhando o nosso livro do mês no podcast, eu decidi reler essa belezinha aqui, ó, Realismo Capitalista, do Mark Fisher, publicado pela Autonomia Literária, que é uma belíssima editora, inclusive, gente, conheço a Autonomia Literária. E essa belezinha aqui, além de ser muito bem editada, tá toda rabiscada, né? O pessoal pira aí. Pra fazer um dos reels do mês eu parei no primeiro ensaio, mas, né? O pessoal que é purista do livro fica meio revoltado comigo, né? Nesse momento. Mas aqui, basicamente, Mark Fisher reúne alguns ensaios em que ele trata sobre política a partir da sua observação. E um dos seus pontos de observação é a indústria cultural, né? Ele é um crítico cultural. Ele manteve um site por mais de uma década, fazendo reviews e escrevendo criticamente sobre música, principalmente. Então ele se debruça muito nisso para tentar explicar alguns fenômenos da transição do milênio e da primeira década do segundo milênio, né? Do terceiro milênio, perdão. Segundo ou terceiro? E agora eu tô maluco. Mas enfim, a primeira década dos anos 2000. Mais fácil definir dessa forma. E aqui é uma coleção de ensaios que são muito legais, são muito ilustrativos daquilo que a gente vive hoje realmente. Eu acho que é necessário, um livro bastante necessário para a gente compreender um pouquinho das agruras que nós vivemos, com certeza. Apesar de que, assim, como todo bom livro deve ser, ele permite também margem para discordância teórica. Eu acho que para um aprofundamento teórico, vocês estão vendo que são ensaios muito curtos e cheios de apontamentos meus, né? Mas é um livro muito bonito, muito necessário. Ele também tem muitos toques de literatura, muitos toques de cinema, muito cinema real, sabe? E ele usa diversas referências filosóficas e sociológicas que, de alguma forma, já estão muito bem inseridas na nossa forma de discutir arte, cultura e política, né? Então, foi muito bom revisitar isso daqui e entender um pouco melhor, com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de experiência também, o que foi esse ideal pensado no Mark Fisher, que foi um cara que nos deixou muito cedo, inclusive, né? Provavelmente ele tem muito mais coisas, teria muito mais coisas a colaborar. E bom, mais um livro de capa verde, mas dessa vez é o fantástico, literalmente fantástico, Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Um dos maiores romances de todos os tempos. Tipo, não só mexicanos não, tá? De todos os tempos real. Mais uma vez, né? Todo anotado, todo rabiscado. Os puristas do livro querem comer meu fígado nesse momento, sacou? Mas é isso. É um livro que, pô, velho, ele vai pra tantos caminhos diferentes e ele conta tanta coisa em tão poucas páginas, né? E particularmente eu amo essa edição da Best Bolso, né? Eu sei que tem a capa dura dele bonitona aí, pá, mas essa edição da Best Bolso me pega muito, né? É o meu guilty pleasure aí. Mesmo com folha branca, mesmo com tudo. Essa edição pra mim é a melhor edição de Pedro Páramo que tem. É a que eu mais gosto. É a que eu tenho mais afeto, com certeza. E é a que eu guardo comigo aqui, né? Mas se quiser me dar outra também eu aceito, não tem problema nenhum.
Enfim, o livro ele fala sobre a busca de Juan Preciado pelo seu pai, seu suposto pai, que seria Pedro Páramo. E nisso você engendra uma caminhada por um vale onde tá todo mundo morto, sacou? E você tenta reconstituir a vida desses mortos. E de alguma forma essas histórias vão se misturando, né? Até pela questão geográfica de ser um pequeno povoado, de ser um local de dominação em que vidas se misturam e umas servem às outras de alguma forma. Mas é mais que isso, sabe? É uma história local, mas que se abre para o mundo, para a América Latina como a gente conhece, sacou? É o Juan Rulfo colocando nessas 135 páginas uma sorte infinita de motivações que circundam a sociedade da forma como a gente conhece na América Latina no começo do século XX, sacou? Então, as disputas territoriais, a servidão, sabe? Os próprios fenômenos revolucionários, eles são contemplados nesse livro, ao mesmo tempo que a esfera individual de você pensar o trauma, né? O trauma do abandono, né? Principalmente, né? O livro começa assim, depois o trauma da morte e os outros traumas que as relações vão fazendo umas às outras, elas vão se multiplicando e criando um peso narrativo muito forte. É um livro que não é fácil, mesmo que você leia, releia, trileia, quadrileia, as coisas vão ficar meio confusas, como estão nesse momento, né? Eu tô digerindo o livro, eu acabei de reler, mas é mais um motivo para você seguir firme, sempre. É um livro que você tem que ler e não pode abrir mão da leitura, tem que desfrutar. Tipo, é um livro para você desfrutar. Não é um livro para você ler numa sentada, nada disso. É um livro para você desfrutar e passar um tempo. É isso, é isso. Pedro Páramo é isso. Quando eu tiver alguma coisa melhor formulada, eu volto aqui e falo. Bom, por fim, os livros que nós tratamos no podcast. Primeiramente, essa brincadeira aqui, né? O Outono da Idade Média. Esse catatão aqui, né? Além de ser um livro muito interessante, né? A ponto da gente produzir uma série sobre ele, eu acho que ele trouxe para o nosso convívio uma coisa muito importante, né? Uma pessoa muito importante, que foi a Nayara, com a qual nós encerramos essa tour de force, porque esse livro, não se enganem, é uma tour de force, sacou? Mas a Nayara deu uma aula pra gente, uma aula que está disponibilizada em áudio, né? É só pegar nosso feed em qualquer plataforma de streaming e curtir o nosso processo de leitura, mas a aula da Nayara encerra tudo, encaixa tudo com chave de ouro. É um privilégio poder conversar com uma pessoa tão disposta e tão segura daquilo que ela tem para passar. Então a conversa foi valiosíssima, foi linda. O processo de leitura do livro demorou alguns meses, a gente foi devagar, foi construindo, mas valeu a pena demais. É um livro para quem gosta, né, de estudos da cultura, principalmente da Idade Média, né? É um prato cheio, é incontornável, mas para nós, como curiosos, né, como leitores, simplesmente amam se desafiar por algum motivo, foi valiosíssimo por todos os paralelos que faz, pela própria construção, pela própria compreensão de como um trabalho desse reconfigura os estudos sobre a Idade Média no tempo, sabe? Como ele permanece relevante até hoje, tendo sido publicado em 1919. Então é uma sorte de coisas assim que só acompanhando todo esse trabalho, só tendo esse contato tão aproximado para poder, sabe qual é, tipo, explicar, coisa que eu não sei fazer com palavras, né?
eu sei fazer com a vivência. Mas é isso, gente. O Outono da Idade Média, esse blocão aqui, ó, gigantesco. E foi maravilhoso, maravilhoso de verdade. Curti demais. E o livro do mês no podcast, né? Não poderia deixar de ser Alexander Bogdanov, Estrela Vermelha, publicado pela Boitempo, traduzido pela Paula Vaz de Almeida e pela Ekaterina Folkova Américo. Mais do que qualquer opinião que eu possa emitir sobre a leitura em si, aqui eu gostaria de reforçar um ponto sobre a importância desse livro, sacou? Encontrar utopias no mercado editorial hoje em dia é muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Principalmente depois da segunda metade do século XX, principalmente depois dos anos 80. E esse livrinho aqui, ele cumpre um papel panfletário, obviamente. Ele é um panfletão, mas é um panfletão bom. Não é todo panfleto que é bom, mas esse aqui é um panfleto muito bom. Que a gente tem que se lembrar que a gente precisa exercer, principalmente na ficção, formas de pensar alternativas à miséria que a gente vive, sacou? E esse livro cumpre isso muito bem. Ele é um exercício de imaginação valiosíssimo. Tem que ser lido, tem que ser difundido, tem que estar na boca de todo mundo, porque, além de tudo, ele é um baita de um livro. Um baita do livro. A gente já quer a sequência dele pela Boitempo, a gente sabe que tem pela editora Cartola, mas a gente discutiu isso no podcast, inclusive. A gente quer a sequência pela Boitempo, a gente quer ler mais coisas do Bogdanov, a gente quer ler mais coisas russas que tratam de utopias e ficção científica e propõem novas realidades, sacou? Novas possibilidades de vida, de organização. Foi um exercício valiosíssimo ler esse livro, pesquisar sobre esse livro, conversar sobre esse livro e manter, né, a pulga atrás da orelha, sacou? Estrela Vermelha, Alexander Bogdanov, leiam, livraço, livraço, livraço. E bom, isso, com ele eu termino as minhas leituras de outubro. Lembrando a vocês que o podcast está em todas as plataformas de streaming. Procurem lá por Rede Poderosa. O @Central Rede Poderosa no Instagram também tem conteúdo adicional. Então a gente está produzindo bastante coisa. E se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, curtam, comentem o que vocês acharam, deem dicas, sugestões, enfim, tudo. Tudo que vocês falarem vai passar pelo nosso setor de PR. Não sei como é que fala esse setor. Mas vai passar por um setor nosso. A gente vai criar esse setor, beleza? E é isso. Valeu, gente. Até a próxima.